Dia 1º de julho, fez 30 anos do Plano Real. O plano que colocou em circulação a moeda que temos hoje no Brasil e que trouxe uma mínima estabilidade econômica depois de anos de hiperinflação brasileira. Só para colocar em contexto, na segunda metade do século XX, o Brasil foi o país que mais produziu inflação no mundo, entre todos os países. É isso que a gente vai falar hoje. Como foi implantado o Plano Real? Quais foram os principais pilares? Como aqueles economistas que brilhantemente conseguiram traduzir estabilidade ou mínima estabilidade para a moeda, acabaram jogando fora aqueles conceitos que eles mesmos desenvolveram ao apoiar esse governo atual. Mas, sem dúvida alguma, foi um plano de total sucesso, que não apenas mudou a economia brasileira, mas também mudou os hábitos das pessoas e das empresas. E isso é extremamente necessário para que tenhamos uma previsibilidade econômica e, claro, um país que caminhe em busca do avanço. Diferente, infelizmente, do que mergulhamos novamente. Isso tem mudado não apenas a mentalidade do brasileiro, mas também a economia como um todo, trazendo ideias econômicas completamente antigas que não funcionam. Justamente por isso eu tenho apelidado o presidente de primata. Mas o ponto hoje é falarmos da implantação do Plano Real e num vídeo amanhã, que também será colocado aqui no meu canal, sobre a inflação do real. Como foi colocado o real dentro da economia brasileira e quais os números que, após 30 anos, traduzem o que nós vivemos hoje. Portanto, será uma série de 2 vídeos. Vamos então ao primeiro conhecer todo o processo de implantação do Plano Real. Conforme eu falei agora há pouco, o Brasil foi o país, na segunda metade do século XX, que mais produziu inflação no mundo. Pasmem com esse número. De 1980 até 1994, nós tivemos um índice de inflação de 11 trilhões, 256 bilhões, 924 milhões e 720 mil% de inflação. Isso segundo a própria calculadora do Banco Central do Brasil, em números do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o número de inflação brasileira de 1980 a 1994, ano em que implantamos o Plano Real, a moeda que temos hoje. Apenas também para contextualizar, no ano de 1993, o ano que antecedeu o início do Plano Real, a inflação foi de 2.477%. Só no mês de junho de 1994, um mês antes do início do real começar a circular, a inflação foi de quase 48%. Colocando aqui em perspectiva, um carro popular de 35 mil crescia, ou seja, o valor dele a ser vendido tinha um acréscimo de R$ 500 por dia. Essa era a inflação exorbitante que tínhamos no Brasil. E justamente por isso as pessoas estavam completamente cansadas, uma moeda completamente deteriorada, planos econômicos falidos, que vemos alguns deles com as mesmas ideias hoje, em 2024. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Vamos lembrar que a inflação é o pior imposto do mundo. Ele não precisa ser aprovado no legislativo, que é impopular uma alta de impostos, tudo que nós estamos vivendo hoje, basta olhar à nossa volta, mas quando o governo quer inflacionar a moeda, ou seja, desvalorizar a moeda corrente daquele país, os preços sobem e o governo aumenta a sua arrecadação. Ele pode, e muitas vezes faz, no histórico brasileiro e até mesmo hoje, ele aumenta a sua arrecadação através da inflação, ou seja, ele se financia através da alta dos preços. Justamente por isso, eu bato muito na tecla que a inflação é o pior imposto do mundo, porque ele não precisa ser aprovado no legislativo, o governo consegue aumentar a sua arrecadação e ele faz uma distribuição daquilo que ele arrecada, ele distribui, digamos, 5, só que ele tomou 10 da população em nome da inflação. Mas, claro, isso está nas entrelinhas e ele não
vai dizer. Só que a inflação também é um fenômeno que coloca e mantém as pessoas na pobreza. Isso também não é dito, mas a gente explica aqui de forma clara em vários vídeos que o objetivo é tentar levar muito mais educação econômica para que as pessoas tenham mais consciência na hora de votar. E não tenhamos, ou uma boa parte do país, será um vídeo dessa semana também, como dizem lá na Espanha, votar com os pés, ou seja, aqueles que podem ir embora do Brasil e cada vez mais deixamos uma produtividade estagnada, como é realmente o que nós temos. Mas voltando ao Plano Real, de 1985 a 1980, no governo do Sarney, a gente viu o Plano Cruzado entrando em ação. Um plano que tinha como base congelar os preços. Quem não lembra daquelas imagens e do nome que ficou conhecido por gerações, os fiscais do Sarney, em que ele prendia, mandava prender donos de supermercado porque eles subiam o preço. E antes de nos aprofundarmos nesse tema, eu vou deixar um vídeo aqui do Roberto Campos, avô. O avô do Roberto Campos Neto, hoje presidente do Banco Central, em que ele fala brilhantemente sobre a inflação. Escute isso. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O Cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preços é o resultado. Inflação é a expansão monetária. Vocês veem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preços. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança da definição cria uma cultura anti-empresarial. Hoje existe no Brasil uma cultura anti-empresarial. E eu acho isso gravíssimo, porque dos vários áreos que temos por aí, o operário, o funcionário, o missionário, o realmente importante é o empresário. Operários todos podemos ser. Funcionários todos queremos ser. Missionários são úteis, mas eles falam na vida do além-túmulo e nós queremos a vida corrente. O dínamo da sociedade é o empresário. Isso é um recurso natural raríssimo. Traduzindo em miúdos, o que ele quis dizer, e disse claramente, é que a inflação ela é um fenômeno monetário. Ou seja, a alta dos preços é uma consequência da desvalorização da moeda. Quando você entende isso, você fala, se a inflação é uma consequência da desvalorização da moeda, quem é o responsável pela moeda? Ora, o governo, através da sua emissão e através de gastos públicos, que faz com que haja uma oferta maior de dinheiro do que a demanda, uma vez que as pessoas já acreditam na desvalorização daquela moeda, portanto não demandam, e sim há uma oferta maior para o governo injetando dinheiro na economia para fechar as suas contas, o que leva à desvalorização da moeda e à alta dos preços. Justamente quando você entende isso, passa a perceber que a inflação, repito, é um fenômeno monetário, portanto responsável por ela é o governo. O que a gente vê ao longo de gerações é que, claro, os populistas colocam a culpa nos empresários. Inclusive, o Sarney mandava prender aqueles donos de supermercado por subirem os preços, como se eles fossem os responsáveis. E cria aquele racha na sociedade, demonizando uma classe extremamente importante, a que toma risco, a que coloca o capital na frente, a que contrata as pessoas. E todos precisamos de todos. Empregador precisa do empregado, empregado precisa do empregador para o bom funcionamento e andamento e desenvolvimento da economia. Mas não é isso que a esquerda sempre quer que você acredite. Portanto, temos aqui um primeiro ponto importante. A inflação é um fenômeno monetário e o responsável pela moeda é o governo. Portanto, ele é sempre o culpado por um processo inflacionário. De 1986 a 1994 foram 6 planos fracassados. O Plano Cruzado 1 e Cruzado 2 no ano de 1986. O Plano Bresser em 1987. O Plano Verão em 1988. Collor 1 em 90 e Collor 2 em 1991. Somado ao Plano Cruzado no governo Sarney, como eu mencionei agora há pouco. Todos eles tinham como base o congelamento de preços. E sabemos que congelar preço numa economia não leva a nada, senão a justamente aquilo que você quer evitar:
leva a escassez de produtos, filas em supermercados, filas em postos de gasolina e o incentivo ao mercado paralelo, ou mercado negro, com preços muito mais altos. Nós que vivemos naquela época no Brasil, temos clara a lembrança de postos de gasolina dando fila quando chegava o combustível para ser vendido. E quando as pessoas recebiam o salário, como já sabiam que a moeda desvalorizaria de um dia para o outro, ou seja, você precisaria de mais dinheiro para colocar o mesmo montante de gasolina ou comprar a mesma quantidade de comida no supermercado, assim que as pessoas recebiam o salário, saíam correndo para esses estabelecimentos para comprar, para trocar a moeda em troca de produtos. Porque, claro, no dia seguinte os produtos estariam mais caros, ou seja, a moeda estaria mais desvalorizada. Eu tenho na minha cabeça, eu tenho 42 anos, e tenho na minha cabeça aqueles postos de gasolina com filas exorbitantes, como eu vi na Venezuela ao produzir o Infiltrados Venezuela, que está disponível na plataforma da Brasil Paralelo, um documentário que ficou excepcional. Também tenho na minha cabeça clara aquelas filas nos supermercados, onde os produtos simplesmente esgotavam e você tinha que correr, aqueles que podiam, ao mercado negro, muitas vezes pagando em dólares, por preços muito mais altos do que aqueles que eram ofertados no supermercado. Afinal de contas, a corrida aos supermercados para não deter a moeda mais em sua mão, manter o mínimo possível de tempo guardada em cruzeiros ou em cruzados, fazia que a demanda crescesse e, claro, com o preço congelado, obrigados pelo governo, tinha um desincentivo à produção. Então você tinha uma escassez de produtos com uma demanda muito maior que leva à falta do mesmo. A falta desse produto gera filas nos estabelecimentos e, no mercado negro, um preço muito maior. E claro, continuamos vendo pessoas com discursos, até hoje, 2024, defendendo esse tipo de tese. Inclusive o PT, que continua fazendo preços congelados nos administrados, preço de eletricidade, de transporte ou de gasolina, não tão aberto quanto era naquela época, mas sim continuam defendendo aquelas teses. Mas o mais importante que eu quero trazer nesse vídeo 1 é que esse processo inflacionário, ele traz hábitos extremamente nocivos ao desenvolvimento de uma sociedade de forma plena. Um país que passa por um processo inflacionário faz com que as pessoas tenham que consumir de forma imediata, e isso leva a um desincentivo a poupar. O nível de poupança cai. As pessoas não investem justamente porque imaginam, têm na sua cabeça, e claro, com tudo que viveram, que a moeda vai se desvalorizar e, portanto, você troca por hábitos de consumos imediatos. Você não faz planejamento de médio e longo prazo. A poupança é muito baixa e não tem nenhum tipo de sociedade que se desenvolva sem um nível alto de poupança, porque você precisa de investimentos para transformar isso num processo de crescimento de médio e de longo prazo. Inclusive, as empresas também não conseguiam se planejar. Como é que você sabe qual o preço que você vai vender no dia de amanhã? Portanto, os estoques eram menores nas empresas que tinham dificuldade de produzir e as pessoas estocavam mais, digamos, alimentos em suas casas. E isso levava também àquela escassez que mencionamos há pouco, e esse ciclo vicioso se eterniza. Só que essas pessoas passam a ter a percepção da inflação muito viva em nossas cabeças. E, portanto, essa geração passa a ter esses hábitos de consumo determinado por um processo inflacionário e o país arca com essas consequências por anos. Eu, aqui na Aquavero hoje, me deparo ainda com investidores que passaram por todo o processo de confisco de poupança lá na era do Collor e me perguntam constantemente se eu acredito que hoje poderemos passar pelo mesmo cenário novamente. A minha resposta é não, por conta de tudo que vivemos e, claro, estamos longe de viver um processo de hiperinflação como foi naquela época. Então, calma. Não acho isso, apesar de olharmos no médio e no longo prazo e entendermos que dessa forma o Brasil continuará não crescendo de forma sustentável. Mas voltando aqui aos hábitos, outros pontos importantes que sequer lembramos que tem a ver com consequências de gerações passadas. Temos que aprender a olhar o médio e longo prazo. E na economia é assim que a gente surfa essa onda. Pagamos o preço de ações passadas e pagamos também os preços daquilo que estamos fazendo hoje daqui a alguns anos. Não é de imediato. Vamos lembrar também que uma economia hiperinflacionada tem uma escassez de oferta de crédito.
Os bancos não querem emprestar, afinal de contas a inflação passa a ser tão alta que você muitas vezes perde poder de compra e os seus clientes não conseguem pagar aqueles empréstimos, ou se torna inviável dada o tamanho da desvalorização da moeda. E aí você não tem pessoas conseguindo comprar a crédito uma casa, um apartamento, um carro. Vimos agora, e eu fiz um vídeo sobre isso, na Argentina o mercado de crédito, desde que o Milei voltou, cresceu exponencialmente. O mercado era praticamente nulo. Você não tem crédito, uma vez que a moeda perde valor ao longo dos dias de maneira clara e maneira exponencial. Portanto, uma economia, quando controla o preço e passa a ter estabilidade da moeda, você vê um fluxo de crédito fluindo na economia, que permite que as empresas possam investir mais, as pessoas demandarem mais, e claro, entra num mercado de capital muito mais vantajoso, muito mais desenvolvido. Ainda estamos uma fração do que é o mercado americano, mas muito avançado frente ao que éramos alguns anos atrás, como, por exemplo, o desenvolvimento do mercado de crédito privado, o mercado de emprestar dinheiro ao governo através de compra do Tesouro Direto e ganhar juros através disso. Temos também mais empresas fazendo IPO. Agora estamos numa janela de baixa, sem empresas querendo abrir capital na bolsa. Mas nos últimos anos a gente viu um incremento importante de empresas se financiando através da bolsa de valores. E isso é praticamente impossível, esse crescimento ao longo de um período inflacionário. Para terminar, um outro fato impensável que muda os hábitos da população é que lá em 1994 o Brasil tinha uma população de 147 milhões de pessoas. Hoje somos 203 milhões de brasileiros. Mas olha que interessante, naquela época, cada mulher tinha 2,73 filhos, segundo o IBGE, para cada mulher. Hoje está em 1,93. Num período inflacionário, as pessoas também tendem a ter mais medo, não sabe como será a situação econômica e diminui a quantidade que você tem de filhos. Isso é um processo que estamos vendo na demografia caindo no mundo inteiro. No Brasil ainda está positiva, segundo alguns cálculos, até 2050. Isso é extremamente importante. Quando as pessoas numa geração têm muito menos filhos, daqui 20, 30, 40 anos, a necessidade de mão de obra será muito maior, mas a oferta de mão de obra será muito menor, porque nascem menos pessoas, ou nasceram menos pessoas nas décadas anteriores. E tudo isso impacta no crescimento do país. Por isso precisamos ter produtividade, produzir mais com menos, que é justamente 2024, inteligência artificial, inovação, tecnologia, educação, tudo que o Brasil está parado há muitos anos. Em cima disso, portanto, veio o Plano Real, que foi elaborado ainda em 1993 no governo do Itamar Franco, que governou entre 1992 e 1994. O ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso, que depois foi presidente por 2 mandatos. E ele formou um grupo de economistas à sua volta: André Lara Rezende, Edmar Baixa, Gustavo Franco, Pedro Malan e Pércio Arida. Todos eles desenvolveram 3 fases importantes para o desenvolvimento do Plano Real, para que ele funcionasse. O primeiro, ajuste de contas públicas. O segundo era a implantação da URV, Unidade Real de Valor. E a terceira fase foi transformação da URV, Unidade Real de Valor, em reais, na moeda que nós conhecemos hoje. Aqui um parênteses importante. Mencionei André Lara Rezende, Edmar Baixa, Pércio Arida, Gustavo Franco, Pedro Malan. Todos eles extremamente defensores da responsabilidade fiscal e do cuidado das contas públicas para o desenvolvimento e para a manutenção do sucesso do Plano Real. E todos eles apoiaram o governo atual, que foi claro com o seu desrespeito durante a campanha às contas públicas. Portanto, aonde estava a responsabilidade de vocês todos quando defenderam quem justamente destrói os pilares que vocês tanto defenderam durante a estruturação do Plano Real? Será que vocês perderam claramente o óbvio ao longo dos anos? Isso que deixa o brasileiro médio extremamente triste, porque somos todos nós que estamos pagando a conta dessa irresponsabilidade. Pois bem, voltando aqui ao Plano Real, ao sucesso do Plano Real, os preços então eram marcados nas prateleiras em URV, Unidade Real de Valor, que não era uma moeda física. A moeda corrente era o Cruzeiro Real. Era a transição entre a moeda anterior e o real. Portanto, você usava, pagava o que você comprava
em cruzeiro real, mas os preços eram marcados em unidade real de valor. Voltamos aqui ao psicológico, aos hábitos. Ela era algo entre uma ponte, uma transição para o brasileiro consumidor e para o empresário tirarem aquele DNA da inflação da nossa mentalidade. O valor da URV, da unidade real de valor, em cruzeiro real, era corrigido diariamente por 3 índices de inflação determinado pelo Banco Central. No primeiro dia de circulação do URV, ou melhor, no primeiro dia de circulação do cruzeiro real com os preços marcados em URV, uma unidade real de valor valiam 647,50 cruzeiros reais. A unidade real de valor, ela passou a marcar os preços entre março de 1994 e 30 de junho também de 1994, quando a partir de 1º de julho o real entrou em circulação. E repare aqui um ponto extremamente importante. Mesmo se o empresário, o vendedor de um produto ou do seu serviço ou da sua hora, não subisse o preço em unidade real de valor, ou seja, digamos que um feijão estivesse custando 10 unidades real de valor, 10 URV. Se ele não corrigisse o preço para 11 URV no dia seguinte, o próprio URV corrigia o valor em cruzeiro real. E isso foi mudando a mentalidade do brasileiro em não ver mais o aumento de preço na prateleira, nem o empresário subindo o preço nominal em URV. Mas como a URV corrigia o valor em cruzeiro real e você pagava em cruzeiro real, obviamente você tinha essa correção implícita nas entrelinhas acontecendo. Portanto, foi um importante ponto de transição para a mentalidade, para o psicológico de todos nós brasileiros. Foi realmente uma ajuda psicológica e é unânime ao dizer que a URV foi um passo extremamente importante e fundamental para a estabilidade do real, que passou a circular a partir de 1º de julho de 1994 e começar esse processo de livrar o psicológico do brasileiro da inflação, diminuindo a expectativa inflacionária, que é o que a gente fala hoje. O mercado e todos nós somos movidos pela expectativa do que vai acontecer lá na frente. Quando você tem a expectativa de que o real perderá valor ao longo do tempo, obviamente você ou troca por dólar, ou troca por Bitcoin, ou troca por ouro, ou consome, não importa, que era justamente o que acontecia. E esse processo de transição foi importante para mudar essa expectativa. Assim, em 1994, dia 1º de julho, entrou então em circulação o real, a moeda que nós conhecemos hoje. E R$1 valia $1, que ao mesmo tempo valia uma unidade real de valor. E isso gera uma questão aqui extremamente importante para irmos finalizando. O que é a inflação? Ao compreendermos todo esse processo, sabemos então que a inflação, como falou Roberto Campos Avô, ele é um fenômeno inflacionário. Quando você tem uma oferta de moeda maior do que a sua demanda, como qualquer bem ou serviço, quando tem uma oferta maior do que a demanda, o preço cai. Quando o valor da moeda cai, o preço relativo dos bens e serviços que tem o uso da moeda para comprar esses bens e serviços, o preço deles sobe frente ao valor da moeda. Portanto, a alta generalizada dos preços, que é a inflação, nada mais é do que a desvalorização da moeda. E aí fica a grande questão. Por que é então que a moeda se desvaloriza? Você passa a vender um produto ou passa a não querer detê-lo justamente quando você acredita que aquele bem perderá valor ao longo do tempo. Se você acredita que a tua moeda não vai ter o mesmo valor amanhã do que tem hoje, vai ter um valor menor, é natural que você queira vendê-la hoje, porque você vende por um preço maior do que você vai vender amanhã. Ou seja, ela vai valer menos frente ao preço de produtos e serviços. Consequentemente, isso é a inflação. E uma moeda passa a perder valor quando o governo simplesmente faz políticas que destroem a confiança naquela moeda. Como, por exemplo, gastar mais do que arrecada, o chamado déficit primário ou o déficit nominal, quando você inclui nessa conta os juros da dívida. O governo gasta mais do que arrecada de maneira recorrente, ele produz déficits. Quando isso passa a mensagem para a sociedade que o governo precisa captar novos dinheiros através de dívida, emitir dívida, para atrair capital, para conseguir honrar os seus compromissos, você vê que o mercado, os agentes econômicos, todos nós, exigimos maior taxa de juros
para emprestar para um governo, para uma pessoa ou para uma empresa mais endividada. Isso, inevitavelmente, leva ao ciclo vicioso da inflação. Quando nós temos de maneira recorrente um gasto governamental muito maior do que você arrecada, o governo vai se endividando e essa moeda vai perdendo valor ao longo do tempo, uma vez que há uma oferta maior daquela moeda do que a demanda. O preço dela cai, ela desvaloriza e os preços de bens e serviços da sociedade sobem. Essa é justamente a inflação. A alta dos preços é a consequência de uma moeda que não tem mais confiança. E era justamente isso que aconteceu. A partir de 1994, foi implantada uma nova confiança. 30 anos depois, a moeda brasileira já perdeu 90% do seu poder de compra ao longo desses 30 anos. Mas isso, e esses números, e a inflação brasileira comparada à americana e fazendo referência ao dólar, se faz sentido dolarizarmos uma parte daquilo que nós produzimos, estará no vídeo de amanhã, na parte 2 dessa implantação do Plano Real. Seguimos na luta.